Muito boa tarde, um agradecimento particular à Enamat e ao TST por este convite. Fico muito orgulhoso e é particularmente gratificante para mim vir falar nesta plateia que acaba por ser muito grande, tendo em conta a divulgação da Enamat relativamente a mestrados em todo o Brasil, e por isso fico também algo constrangido nesta situação, mas particularmente agradado, e os meus especiais agradecimentos ao TST e à Enamat. O tema que me foi proposto para falar é o do teletrabalho. Trata-se de uma matéria que, tendo em conta a realidade atual, numa economia digital, em que cada vez há maior afluxo de situações em que o trabalho é realizado por uma via de recurso a estes meios telemáticos, em que é possível, como agora, neste caso, em que esta aula é dada para vários pontos do país e que por isso é possível estar aqui a prestar um serviço, sendo que o mesmo acaba por encontrar a sua localização fora do espaço onde o prestador se encontra, e de facto em outras situações idênticas ou diferentes encontramos verdadeiras hipóteses de teletrabalho. É uma realidade que, como referi, se diversificou muito na economia digital, neste mundo em que nos encontramos, e ainda que o direito ande normalmente atrás das questões práticas da realidade, neste caso concreto digital, e que evidentemente não conseguimos, nós juristas, seja através do legislador, seja através da interpretação, aplicação das leis, não conseguimos acompanhar a realidade digital, mas ainda que esta realidade digital vá sempre à nossa frente, vamos tentando descobrir algumas diretrizes que juridicamente possam ter alguma aplicação para, no fundo, encontrarmos mecanismos que possam determinar regras. A nossa preocupação como juristas é normalmente de tentarmos encontrar as diretrizes que possam trazer alguma segurança jurídica, que possam trazer alguma uniformidade na aplicação das regras, que no fundo se possa dizer que o direito, mesmo relativamente a situações novas, seja esta do teletrabalho ou outra qualquer, encontra vias de solução, vias essas de solução que não são de dar uma decisão com base no coração de quem a decide, mas sim com base em regras, diretrizes, soluções que possam trazer conformidade e que possam trazer uma solução que seja compreendida. Esta preocupação, muitas vezes, dos juristas é a de encontrar uma via que possa ter a compreensão e que não seja simplesmente a solução do caso concreto, mas uma solução globalmente admitida e que, no fundo, dê aso a esta nossa ideia de prosseguir a segurança jurídica. Ora, no teletrabalho, podemos ir um pouco à sua origem e, verificando o que ocorreu em Portugal, importa atender a esta realidade de trabalho que é desempenhado fora da empresa. Esta realidade de desempenhar trabalho fora da empresa não é nova. Dir-se-á até que tem em Portugal uma previsão legislativa já antiga que justificou depois algumas adaptações para o teletrabalho. Estou a falar concretamente naquilo que em Portugal se designa de trabalho no domicílio. Esta realidade, como disse, não é nova, foi pensada já há bastante tempo para uma realidade prática, essencialmente no âmbito do trabalho manual.
em que vários trabalhadores em determinadas áreas de atividade desenvolviam as suas atividades fora da empresa, normalmente a pedido da empresa. Dir-se-á que há determinadas atividades onde isso tem sido frequente, onde ainda se mantém esta realidade de trabalho no domicílio, e indicaria como realidades onde é frequente encontrarmos essas situações no âmbito da tecelagem, em que muito frequentemente as empresas recorrem a trabalhadores que se encontram no domicílio, e também a indústria do calçado é uma indústria em que isso ocorre com alguma frequência. Esta atividade de realização fora da empresa, esta possibilidade de realização da atividade fora da empresa, dir-se-á até que foi um mecanismo de implementação de algum tipo de empresas que conseguiram ter um significativo crescimento económico através destas formas de não trazer os trabalhadores para a empresa, mas simplesmente trazer o trabalho, o resultado desse mesmo trabalho para a empresa. E encontramos até como exemplo neste âmbito, ainda que normalmente não seja o exemplo no que respeita, não estou a fazer nenhuma crítica, mas não costuma ser o exemplo no âmbito do regime laboral, mas o Japão é um dos países onde esta realidade de trabalho fora da empresa tem justificado o desenvolvimento de múltiplas situações empresariais em que a empresa, com uma dimensão significativa à escala internacional, acaba por ter uma fábrica de diminuta representação mínima, na medida em que recorre com frequência a estes trabalhadores que desempenham a sua atividade fora da empresa. No fundo, o problema que está aqui subjacente e que de onde parte o problema para o teletrabalho, é desta possibilidade de ser determinante a realização do trabalho fora da empresa, ou seja, que em vez de se atender aos meios, à atividade, se atende essencialmente ao resultado. O que importa é o resultado que o trabalhador aporta para a empresa e, nessa medida, traria, por essa via, conseguir-se-ia uma solução equilibrada. Este mecanismo, como disse, tem em Portugal uma previsão legislativa já antiga, hoje constante de uma lei de 2009, a Lei 101 de 2009, e também o próprio Código do Trabalho, no artigo 10, também tem uma previsão desta realidade de trabalho no domicílio, portanto, de trabalho que é desempenhado fora da empresa, como disse, inicialmente pensado para o trabalho manual, mas o regime atual, seja o da Lei 101 de 2009, seja o do artigo 10 do Código de Trabalho, é extensível ao trabalho intelectual e, por isso, o sistema português, neste âmbito, tem uma admissão de trabalho no domicílio associado tanto àquela ideia tradicional de trabalho que era manual, mas hoje também para o trabalho intelectual, e daí haver uma proliferação de situações. Ainda que o termo, a terminologia, seja trabalho no domicílio, é entendido, e o próprio legislador o diz, que não quer dizer que seja necessariamente no domicílio do trabalhador. O que importa é que seja num local escolhido pelo trabalhador, ou seja, a realização da tarefa é feita fora da empresa e o local onde é realizada a tarefa é determinado pelo trabalhador. Quem determina onde vai desempenhar a tarefa é o trabalhador e, portanto, como o trabalhador determina o local da realização dessa tarefa e a tarefa é, em resultado, entregue à empresa beneficiária, temos então a aplicação deste regime. Este regime ainda pressupõe dois aspectos particularmente relevantes. O primeiro é que este trabalho no domicílio, e atendendo a esta realidade de deslocalização da atividade, da realização da atividade, não é entendido como um contrato de trabalho. É entendido como um contrato equiparado ao contrato de trabalho. E, portanto, há aqui uma realidade que, por vezes, é designada de parasubordinação. Ou seja, não é verdadeira subordinação técnico-jurídica, na medida em que há esta deslocalização da prestação da atividade e, portanto, temos uma realidade intermédia, um tertium genus, em que
haverá esta designada para subordinação ou trabalho para autónomo, também muitas vezes identificado como trabalho para autónomo. Nesta eventualidade, o trabalho, não sendo uma realidade enquadrável tecnicamente no contrato de trabalho, portanto não é um contrato de trabalho, tem contudo uma proteção básica. Este trabalhador no domicílio, este trabalhador deslocalizado, tem uma proteção básica em alguns aspectos, nomeadamente aspectos relacionados com a segurança e a saúde no trabalho, mas já falarei sobre este aspecto. Mas o que importa ter em conta é o de termos aqui uma realidade intermédia de não ser nem trabalho autónomo, nem, portanto, uma realidade de um trabalho independente ao qual não se aplicam as regras de direito de trabalho, mas antes uma situação intermédia, não sendo tecnicamente um contrato de trabalho, tem aqui uma situação de proteção mínima no âmbito laboral. Ora, daqui resulta que este trabalho no domicílio, que surgiu, como disse, basicamente pensado para o trabalho manual, mas que ao longo do tempo se veio desenvolvendo também para situações de trabalho intelectual e o legislador acolheu no regime jurídico também o trabalho intelectual, hoje encontramos, de facto, tendo em conta o mecanismo próprio da economia digital, destas formas de acesso à informação e de prestação de atividade por esta via, encontramos, de facto, formas de o trabalhador, encontrando-se conectado por meios eletrónicos à empresa, poderá prestar o seu trabalho. E ao prestar o seu trabalho, não se deslocando à empresa, mas porque consegue a realização desse mesmo trabalho através desta conexão por meios eletrónicos com a empresa, temos uma hipótese de enquadrar esta realidade numa prestação de trabalho sem a subordinação jurídica típica do contrato de trabalho. E, nesta medida, sendo normalmente este teletrabalho sendo normalmente um trabalho intelectual, tendo em conta aquela evolução que referi de, ainda que inicialmente tivesse sido uma previsão de trabalho manual, era inicialmente pensado para o trabalho manual, mas na realidade, hoje em dia, o legislador admite esta aplicação também ao trabalho intelectual e, portanto, dir-se-á que o sistema da lei portuguesa, a Lei 101/2009 e o referido artigo 10 do Código de Trabalho, têm cobertura para estas situações. Bom, mas posto isto, e depois de ver esta origem e a admissibilidade de uma realidade que se poderia enquadrar num tertium genus, em que nem seria verdadeiramente um contrato de trabalho, nem um contrato de prestação de serviços, importa analisar agora a realidade do teletrabalho naquilo que tem sido a situação jurídica e a aplicação prática em Portugal e ver em que medida é que ele poderá estar regulado e ser aplicado e ter em conta os problemas jurídicos que se colocam. Ora, pese embora esta indicação de podermos enquadrar o teletrabalho numa realidade tertium genus entre o trabalho que tipicamente enquadrado no contrato de trabalho e o trabalho autónomo, diversificado e com um regime próximo, ainda enquadrado no âmbito do direito civil, disse-á que o teletrabalho é daquelas realidades que encontramos, e até com previsão legal, a possibilidade de ser justificado, de ser qualificado como três situações jurídicas distintas. Podemos encontrar, e já falarei sobre estas três hipóteses, uma primeira em que o regime jurídico do teletrabalho será enquadrável no designado trabalho no domicílio, tal qual como falarei e depois indicarei os contornos desse mesmo trabalho no domicílio. Numa segunda hipótese, podemos encontrar, e temos previsão também legislativa para ser qualificado como verdadeiro contrato de trabalho, e portanto encontramos situações de teletrabalho em que é tipicamente uma hipótese de trabalho subordinado, e aqui o legislador também faz alusão, concretamente nos artigos 165 e seguintes do Código de Trabalho, e portanto aqui seria uma hipótese em que
a qualificação seria idêntica a de qualquer outro contrato de trabalho e a realização por via informática, por via estes mecanismos eletrónicos, não alteraria a qualificação. E terceira hipótese, a de enquadrar as situações de teletrabalho como trabalho autónomo, independente, sem qualquer proteção no âmbito laboral. E como disse, estas três vias são admissíveis, estas três vias encontramos-las na prática, vai depender do circunstancialismo das hipóteses concretas com que nos vamos debater. Começando pela primeira hipótese, a primeira via de enquadramento, de qualificação, em que poderemos entender que o teletrabalho é um regime enquadrável no trabalho no domicílio, previsto na Lei 101/2009 e no artigo 10 do Código de Trabalho, então será necessário fazer algumas ponderações para chegarmos a esta conclusão. Para podermos enquadrar o teletrabalho no âmbito do regime jurídico do trabalho no domicílio, será necessário fazer algumas ponderações. Ponderações essas que, no fundo, nos levarão àquilo que referi ainda agora, que será, então, uma situação de equiparação. Como resulta do regime jurídico, seja do artigo 10 do Código de Trabalho, seja da Lei 101/2009, quer-se dizer, resulta daqui que este contrato de teletrabalho é equiparado ao contrato de trabalho. Mas para ser equiparado ao contrato de trabalho, é necessário verificar certos pressupostos, certos elementos para podermos chegar a esta equiparação e, sendo equiparado, quererá então, no fundo, dizer-se que não é conferido ao teletrabalhador toda a proteção que tem um trabalhador comum, é, contudo, concedida uma proteção básica de alguns aspectos que referirei, que o legislador indica quais são esses aspectos, esses elementos essenciais, as questões básicas de proteção que são concedidas a este teletrabalhador, cujo contrato é enquadrado no âmbito do trabalho no domicílio. Mas, como disse, em primeiro lugar, temos que verificar se os pressupostos para esta realidade de enquadramento, de qualificação do teletrabalho como trabalho no domicílio estão ou não preenchidos. E, para tal, teremos de verificar, em primeiro lugar, se a atividade é prestada seja no domicílio do trabalhador, seja em local escolhido pelo próprio trabalhador, gerido pelo próprio trabalhador. No fundo, o elemento, neste ponto, o que é determinante é o facto de quem tem que determinar onde vai realizar a atividade é o trabalhador. E, portanto, é ele que escolhe o local onde vai desenvolver essa atividade. E, portanto, poderá ser no seu domicílio, poderá ser no seu escritório, poderá ser, às vezes, teletrabalhadores que têm um pequeno ateliê de desenvolvimento da sua atividade, mas o que é necessário é que seja ele a determinar o local e a gerir esse local, no sentido de ser o trabalhador que determina os aspectos relacionados com o funcionamento desse local e que depois vai levantar aqui um problema que já referirei, relacionado com a saúde e segurança do trabalhador, tendo em conta que é protegido nesse aspecto e, portanto, há aqui depois um problema com a privacidade, na medida em que este local é gerido, é, no fundo, determinado, é fixado e cabe ao trabalhador a sua gestão. E, necessariamente, é evidente que estamos perante um local gerido pelo trabalhador, escolhido pelo trabalhador e que será fora da empresa, que não está no âmbito da empresa. Em segundo lugar, o outro elemento que importa ter em conta é o do modo de realização. Se este teletrabalhador, pese embora a escolha do local, pese embora estar deslocalizado relativamente à empresa, se desempenha essa atividade recebendo ordens diretas quanto ao modo de realização, quanto ao meio de atuação. Porque o problema está normalmente em que estas situações, para serem enquadradas no trabalho no domicílio, no sistema português, pressupõe que o trabalhador não receba diretamente ordens quanto ao modo de realização,
mas sim quanto ao resultado. O empregador, aquele que é beneficiário da atividade, indica as diretrizes, o que pretende, qual é o resultado que pretende, e ao determinar qual é o resultado, não se interessa como será alcançado esse resultado. O que o empregador pretende é o fim, o resultado dessa atividade, não o meio. E, portanto, a que horas é que o trabalhador desempenha a atividade, se começa a desempenhar aquela atividade pelo meio e depois é que vai para o princípio, é um problema de escolha do trabalhador, não é dirigido na realização dessa atividade. Em terceiro lugar, impõe-se um critério que é talvez o mais difícil de identificação e aquele que tem suscitado maiores dúvidas para se enquadrar no âmbito do teletrabalho, para ser enquadrado no âmbito do trabalho no domicílio, é necessário que haja dependência económica. O elemento qualificador que o legislador determina para a existência desta realidade equiparada ao contrato de trabalho é de dependência económica. No fundo, fazendo aqui uma distinção entre aquele prestador de atividade que tem vários clientes e que, portanto, não depende de um só cliente e que a sua atividade está diversificada no mercado e que, por isso, o facto de um dos clientes não lhe pagar não é esse, poderá afetá-lo, evidentemente, mas não é um aspecto essencial. O que é relevante é que haja esta dependência no sentido de aquela atividade não estar no mercado e, portanto, ele não pode gerir a sua atividade de modo a ter vários clientes. Mas, além disso, no que respeita à interpretação desta dependência económica, é vista não só nesta lógica de carência daquele valor como meio de subsistência, porque não tem outros clientes que lhe paguem, como também pelo facto de se entender que aquela atividade realizada pelo trabalhador não pode ter outro destinatário que não aquele cliente. Ou seja, esta obrigatoriedade, esta exclusividade na realização daquela atividade, exclusividade que pode não ser contratual, exclusividade que pode resultar do próprio tipo de atividade que é tida em conta. Se, por exemplo, uma das situações, e para exemplificar, no âmbito de teletrabalho e, concretamente, de situações que já colocaram dúvidas quanto a esta questão da dependência económica. Aquele prestador a quem foi pedida a tradução de um determinado livro, tradução essa que não podia ser para outro editor que não aquele editor, porque só aquele editor é que tinha autorização para traduzir aquela obra, que não poderia ser, portanto, não estava no mercado. Ele, ao ter feito aquela tradução, se o editor para quem fez a tradução a não recebesse, ele não podia pegar na tradução e entregar a outro editor, porque o outro editor não poderia usar aquele seu trabalho, tendo em conta as regras de direito autoral aplicáveis a esta situação. E, portanto, teríamos aqui uma situação de dependência económica, não tanto porque o elemento fosse o da necessidade daquele valor da tradução, neste caso ele até poderia ter vários clientes, traduzia para várias editoras, contudo, aquela tradução que foi feita não poderia ser usada, aquele trabalho já foi realizado e ele não poderia usá-lo para outro editor que não aquele para quem tinha sido feita esta tarefa. Verificados estes pressupostos, então teremos uma realidade em que o teletrabalhador se enquadrará no regime do trabalho no domicílio e, ao ser enquadrado no regime do trabalho no domicílio, como já referi, passará a ter um contrato equiparado ao contrato de trabalho. Não é um contrato de trabalho, mas é um tertium genus com uma equiparação em que alguns aspectos da proteção conferida ao trabalhador também são atribuídos a este teletrabalhador por estar neste regime equiparado ao contrato de trabalho. E, concretamente, o legislador indica 3 situações que não são taxativas, que, no fundo, são os elementos, diria, essenciais da equiparação, mas que admitem outras situações relacionadas que também implicarão a equiparação. Identifica, em primeiro lugar, os direitos de personalidade e, portanto, o regime de proteção concedido ao trabalhador, os direitos de personalidade e toda a previsão que o legislador estabelece no Código de Trabalho nos artigos 14 e seguintes,
determinando a proteção do trabalhador e as regras de direito de personalidade são igualmente atribuídos ao teletrabalhador nestas circunstâncias, portanto, a proteção no âmbito da personalidade é exatamente igual. Em segundo lugar, indica no mesmo preceito que o regime de igualdade e não discriminação também é aplicável nos mesmos moldes, aquela proteção conferida ao trabalhador de igualdade e não discriminação é igualmente equiparada ao teletrabalhador e, portanto, este teletrabalhador que tem trabalho no domicílio está igualmente protegido no âmbito da igualdade e não discriminação. E, em terceiro lugar, e este diria que é o aspecto mais marcante do regime laboral, as regras de segurança e saúde no trabalho são também aplicáveis. Toda a proteção do trabalhador no que respeita à segurança e saúde no trabalho são aplicáveis ao teletrabalhador que esteja em regime de trabalho no domicílio. Ora, esta realidade tem aqui um problema de dificuldade na sua aplicação, não tanto por esta indicação que acabei de referir, ou seja, ao haver equiparação, querer-se-á dizer que o teletrabalhador nestas circunstâncias estará protegido pelas regras dos direitos de personalidade, pelo regime da igualdade e não discriminação, também tem proteção no âmbito da segurança e saúde no trabalho. A grande dificuldade tem a ver com o facto de, particularmente este último ponto, segurança e saúde no trabalho, está essencialmente pensado, o regime jurídico está pensado para o trabalho realizado na empresa. Ou seja, quando o legislador implementou um conjunto bastante extenso, pormenorizado, de regras sobre segurança e saúde no trabalho, determinando que o empregador deverá pôr em prática determinadas soluções de segurança e saúde, de modo a evitar doenças de trabalho, acidentes de trabalho, etc., elas estão pensadas, estas regras, essencialmente para a lógica empresarial, em que o empregador controla o local onde o trabalho é desempenhado. E aqui a grande dificuldade na aplicação de muitas destas regras ao teletrabalho. De facto, do ponto de vista jurídico há a equiparação, mas a sua implementação, a sua aplicação prática torna-se particularmente difícil. Nomeadamente, como depois ainda voltarei a referir a propósito de situações de teletrabalho como trabalho subordinado, como é que o empregador poderá controlar regras de segurança e saúde no trabalho quando o trabalhador desempenha a sua atividade na sua própria casa, no seu domicílio? Como é que vai o empregador exigir fazer o controle? Como é que está organizada a casa do trabalhador para ver se as regras de segurança e saúde no trabalho, na casa dele, estão em condições de cumprimento das normas. Ou seja, trata-se de uma forma de se imiscuir, de pôr em causa a privacidade do trabalhador. Portanto, há aqui uma certa contradição, porque ao determinar que o empregador tem de implementar regras de segurança e saúde e sabendo que o local onde a atividade é desempenhada é escolhido e gerido pelo trabalhador, está no fundo a permitir-se que o empregador vá depois fazer o controle e vamos ver se as regras de segurança e de saúde em sua casa, como é que isso está tudo organizado, vamos lá ver aqui para prestar a sua atividade, eu agora quero periodicamente vir controlar a sua casa e saber em que situações é que se encontra, porque o problema é relevante na medida em que o empregador responde por estas consequências, nomeadamente do ponto de vista penal, contraordenacional, por contraordenações no incumprimento destas situações. Em segundo lugar, portanto, vimos a primeira hipótese, teletrabalho, enquadrado no âmbito de trabalho no domicílio, do regime do trabalho no domicílio. A segunda hipótese é a de teletrabalho enquadrado no âmbito do trabalho subordinado, como verdadeiro contrato de trabalho. Esta identificação do teletrabalho como uma hipótese de um típico contrato de trabalho, como uma realidade laboral não distinta das outras, também tem previsão legislativa no sistema jurídico português, concretamente nos artigos 165 e seguintes do Código de Trabalho. O legislador prevê aí, e de forma relativamente desenvolvida, que possa haver teletrabalho que seja trabalho subordinado, portanto, trabalho no sentido típico de um contrato de trabalho que não se afastaria de regimes tradicionais
de situações típicas ou habituais do contrato de trabalho. Seria, no fundo, um trabalho subordinado, pese embora ser realizado fora da empresa, em local não controlado pela empresa, com recurso à tecnologia de informação e comunicação. É isto que nos diz o artigo 165, permitindo que, portanto, possa haver um trabalho realizado fora da empresa, não no local da empresa, um trabalho em que nomeadamente, poderá ser também no domicílio do trabalhador, recorrendo o trabalhador a tecnologias de informação e comunicação e que, nesse caso, nada obstaria, porque as partes assim entenderam, que aquele contrato seria um contrato de trabalho que não se afastariam as regras comuns à aplicação do regime comum do contrato de trabalho. Esta hipótese de trabalho, que muitas vezes até resulta de uma modificação querida pelas partes, na medida em que foi contratualizada, encontramos-la até com a previsão, neste mesmo regime, derivada do facto de as partes, numa relação jurídica laboral, em que já há um contrato de trabalho, acordam na sua deslocalização. E, portanto, este acordo, celebrado entre empregador e trabalhador, no sentido de aquele trabalhador que tinha um típico contrato de trabalho, nada afastado das regras comuns, que trabalhava na empresa, num local fixado pela empresa, a determinado momento poderá acordar com o empregador no sentido de deslocalizar-se e passar a trabalhar em casa, passar a trabalhar no seu escritório, passar a trabalhar noutro local. Mas, mantendo o contrato de trabalho, mantendo a relação jurídica laboral, incólume e, portanto, não alterando a estrutura de contrato como contrato de trabalho. Diz até que esta hipótese, e isso no fundo acabou por ser até um mecanismo de bandeira para a implementação do teletrabalho, que tem vantagens mútuas, seja para a empresa, seja para o trabalhador. Para a empresa é frequentemente identificado que transformar postos de trabalho em teletrabalho, que tem uma redução de custos, relacionada com a utilização do espaço. A empresa pode emagrecer do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de localização, porque os trabalhadores deixam de se encontrar na empresa e isto implica uma redução de custos, de espaço, de energia, etc. E, portanto, tem redução, mas redução de custos também de custos laborais, porque, por exemplo, tem redução, deixará de haver justificação para pagar o subsídio de transportes, para pagar o subsídio de alimentação, etc., que são, no fundo, subsídios pensados para a deslocalização. O trabalhador que não tem que se deslocalizar não carece de um subsídio de transporte, não carece de um subsídio de alimentação, etc. Portanto, há aqui uma significativa redução de custos para a empresa que justificaria esta vantagem. E, por outro lado, para o trabalhador poderá também ter esta vantagem, ou algumas vantagens, tendo em conta que evita as deslocações diárias, às vezes penosas, em cidades com um tráfego complexo. Não é bem o caso de Brasília, mas noutras cidades o tráfego é especialmente difícil e com bastante tempo de perda na deslocação do trabalhador e, portanto, o evitar esta deslocação é relevante e também o ter uma flexibilidade horária. Normalmente o teletrabalhador não tem um horário para cumprir, muitas vezes até é com isenção de horário, mas mesmo que não seja com isenção de horário, quer dizer que tem flexibilização e, portanto, ainda que não tenha um sistema de isenção de horário, admitindo que é teletrabalhador sem isenção, mas as 8 horas de trabalho prestá-las-á nos momentos que muito bem entender, ajustando com a sua vida pessoal e, portanto, há aqui vantagens significativas para o trabalhador. Bom, independentemente das vantagens, que, enfim, todos os regimes se podem apresentar vantagens, mas depois tem-se tempo algumas desvantagens, também já falarei sobre elas, mas independentemente das vantagens, importa é analisar
o regime em si e em que termos é que este regime se estabeleceu concretamente no Código de Trabalho. Em primeiro lugar, diferentemente do que é o regime comum de contrato de trabalho, impõe-se que este contrato seja pela modificação que é estabelecida, daquele trabalhador que já tinha um contrato de trabalho e, entretanto, modifica-se para uma situação de teletrabalho, seja ab início contratado como teletrabalhador, é necessário a formalização, ou seja, é necessário um contrato escrito. O sistema português não exige contrato escrito para a celebração de um contrato de trabalho, mas neste caso sim, tendo em conta que é uma realidade que se afasta do paradigma comum e, portanto, em primeiro lugar, uma exigência de forma relativamente a este contrato, basicamente para que o trabalhador que ficará nesta realidade de teletrabalho fique ciente, enfim, parte-se do pressuposto que, por ser formal, haverá uma maior ciência, conhecimento relativamente a esta realidade diferenciada que é o teletrabalho. Em segundo lugar, determina-se que isto aplicável tão só àqueles que mudaram de estatuto, porque tinham um contrato de trabalho comum e passaram a ser teletrabalhadores, porque passaram a trabalhar fora, por acordo, passaram a trabalhar fora da empresa, permite-se a mudança, permite-se que haja um repensar da realidade. Ou seja, o trabalhador que optou por ser teletrabalhador, prevê-se que não fique indefinidamente como teletrabalhador. Isto porque esta passagem de trabalho comum, trabalho na empresa, trabalho no estatuto tradicional de se deslocar para a empresa, passar para teletrabalho, pode ter algumas consequências, tem vantagens que referi, mas pode ter algumas consequências complexas que se têm verificado, particularmente relacionadas com o isolamento do trabalhador e com a falta de contacto com os colegas de trabalho. Daí que até um dos aspectos críticos que frequentemente são apontados do ponto de vista laboral do teletrabalho é de quebra significativa do peso sindical. É evidente que a lógica sindical, a lógica associativa e o peso da realidade sindical no âmbito laboral tem particular incidência no contacto físico, na realização, na possibilidade de as pessoas se encontrarem no mesmo espaço. O encontrar-se neste espaço cibernético não é a mesma coisa e, portanto, o e-mail não creio que substitua tão facilmente o contacto presencial, daí que o legislador tenha previsto esta possibilidade de retorno do trabalhador ao fim de um tempo, não conseguir manter neste isolamento que a permanência em casa, que tem vantagens, mas pode depois também ter as suas desvantagens, e daí esta possibilidade de retorno. E, portanto, no fundo, a ideia do teletrabalho poder ser aqui numa situação de ir e vir, de ir para o teletrabalho e regressar à empresa e vice-versa, há aqui uma certa flexibilização nesta situação de não se enquadrar num mundo definitivo. Repito, isto é para as situações de teletrabalho que resultam de acordos sequencial de trabalhadores que já tinham um contrato de trabalho, porque relativamente àquele que for contratado ab início como teletrabalhador, não tem prevista esta possibilidade. É evidente que esta possibilidade resultará sempre da autonomia privada e, portanto, a liberdade contratual permitirá sempre esta via, mas a previsão legal é para as situações em que o início da relação laboral foi um início tradicional e que houve uma passagem para o teletrabalho e então a permissão de regresso. Um outro ponto a ter em conta e que o legislador também prevê é de que o facto de ser teletrabalhador não deixa de estar, evidentemente, sujeito aos períodos máximos de trabalho. E, portanto, o teletrabalhador não quer dizer que seja um trabalhador que está permanentemente a trabalhar, antes, pelo contrário, terá que ter os mesmos limites e daí a regra de aplicação de um período normal de trabalho. Claro que, como referi ainda agora, nada impede que haja um acordo de isenção de horário.
E, portanto, se houver um acordo de isenção de horário, não há um controlo dessa mesma realização do trabalho e da verificação das horas do período normal. Mas se não houver acordo quanto à isenção de horário, o trabalhador estará num regime normal, portanto, de período de trabalho, que normalmente será das 8 horas por dia, e quererá dizer que ele só prestará as 8 horas por dia, e se prestar mais do que as 8 horas por dia, será um regime de trabalho extraordinário com compensação remuneratória. Como devem imaginar, ainda que esta seja a solução, e que, portanto, o trabalhador está sujeito a um período normal de trabalho e que não deverá trabalhar mais do que as horas correspondentes a esse período normal de trabalho, e mesmo, por exemplo, no caso de isenção de horário, não tem uma fixação das horas, mas há determinados dias, nomeadamente um feriado, em que não tem de trabalhar, mas, como dizia, a grande dificuldade está no controlo desta realização, da verificação destas horas, em que muitas vezes o mecanismo de trabalho à distância, desta realização do trabalho através destes meios telemáticos, não permite tão facilmente este controlo da atividade. Claro que muitas vezes é referenciado o tempo em que o computador está ligado ou desligado, que o trabalhador está no exercício das tarefas, mas é evidente que será uma forma um pouco, diria se calhar, rudimentar, tendo em conta que o trabalhador é que gera o seu espaço, que seja no computador que se vai verificar se o período normal foi realizado ou não. E eu diria que, ainda que esta seja a regra, na prática o relevante não costuma ser o mecanismo de controlo do número de horas, até porque, com alguma frequência, no teletrabalho, há maior preocupação de resultados do que propriamente do número de horas de atividade. Mas, evidentemente, que esta questão se coloca. Um outro ponto muito controverso tem a ver com o exercício do poder de direção. Estamos, como disse, numa situação de teletrabalho identificada como contrato de trabalho. Aqui não é equiparado, como na situação referida anteriormente, que é um verdadeiro contrato de trabalho, e como é um verdadeiro contrato de trabalho, há poder de direção. Há uma subordinação jurídica. Só que esta subordinação jurídica tem uma forma de atuação difícil, ou pelo menos estará claramente na realização prática atenuada. É totalmente diferente o exercício do poder de direção por parte do empregador relativamente ao trabalhador que fisicamente se encontra na empresa, daquele outro que está deslocalizado e cujo contacto poderá ser via e-mail, via telefónica, etc., mas não é a mesma forma de controlo, de interferência do poder de direção. Contudo, não há nenhum impedimento e, portanto, o poder de direção não tem um parâmetro comum para todas as realidades e, nessa medida, ainda que esteja atenuado, poderá haver na mesma a poder de direção. Dificuldade prática, sim, e esta já notada em várias situações concretas que se têm colocado nos tribunais, tem a ver com a privacidade do trabalhador no domicílio e, concretamente, do teletrabalhador, poderá ser no domicílio, frequentemente é no domicílio ou em local por ele determinado, e há certos aspectos em que a privacidade é complexa. O legislador preocupou-se com esta questão e tem uma norma específica sobre este ponto, que é o artigo 169 do Código do Trabalho, em que, no fundo, tenta estabelecer ali uma regra de equilíbrio entre o mecanismo de tutela da privacidade do trabalhador e as regras de implementação de saúde e segurança no trabalho. Porque, repito, estamos no âmbito de um típico contrato de trabalho. Estamos perante um contrato de trabalho no qual o empregador é responsável por implementar mecanismos de segurança e saúde no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, este trabalho é desempenhado, vamos pensar, numa situação muito comum, no próprio domicílio do trabalhador, em que ele é teletrabalhador, com contrato de trabalho, mas em sua casa, onde desempenha esta atividade. E o empregador tem de pôr em prática regras de saúde e segurança no trabalho e de verificar como é que está organizada a casa desse mesmo trabalhador para a realização desta tarefa e, no fundo, porque o empregador responde por doenças de trabalho
que sejam contraídas nessa situação, mas particularmente, e se calhar até aquilo que ocorre com maior frequência e era onde os problemas surgiam, acidentes de trabalho. Porque o acidente que este trabalhador tenha em sua casa, tropeça para ir a qualquer sítio, vai à cozinha a fazer café e queima-se a fazer o café, é um acidente de trabalho. E isto levanta aqui um problema complexo de a vida privada do trabalhador, por realizações comuns do dia-a-dia em sua casa, podem ter consequências no plano de responsabilidade do empregador, que justifica que o empregador possa fazer verificações de meios para essa realização do trabalho e de como é que a casa, nomeadamente desse mesmo trabalhador, pode ser estruturada. E, portanto, o artigo 169 tenta estabelecer este equilíbrio, permitindo este controle sem uma interferência e, portanto, o empregador poderá fazer o referido controle, mas com aviso e indicando quando é que o vai fazer, não aparecerá de surpresa em casa do trabalhador num dia sem que o trabalhador esteja à espera para ver como é que estão as regras de segurança a ser implementadas, mas enfim, dentro de uma certa solução equilibrada, pretende-se manter aí um mecanismo. Há ainda aquela questão que referi do isolamento do trabalhador, que muitas vezes se coloca ao fim de algum tempo, que justifica que alguns, depois de terem querido passar para teletrabalhadores, pretendam regressar à empresa, tendo em conta alguma dificuldade por falta de contacto. O convívio com os colegas é frequentemente gratificante para poder continuar a trabalhar e, portanto, aquele que vive isolado, às vezes tem maior dificuldade de continuidade e, como referi, tem uma dificuldade significativa no que respeita a pôr em prática o direito coletivo. Dir-se-á que, pelo menos do que encontramos, em Portugal os sindicatos não fazem divulgação do número de filiados, nem sequer ao Ministério do Trabalho têm de indicar quem são os seus filiados, não há nenhuma, o princípio da liberdade sindical é levado a peito e, portanto, não há sequer divulgação dos trabalhadores sindicalizados e, portanto, há aqui uma certa tutela sindical e, por isso, não há conhecimento oficial de teletrabalhadores que se encontrem filiados, mas dir-se-á que do que se depreende e até da crítica ao regime que os sindicatos apresentam, dir-se-á que os teletrabalhadores, por natureza, não estão vocacionados a filiar-se em sindicatos e, portanto, dir-se-á que o teletrabalho também é uma via para menor relevância sindical e para uma quebra do poder sindical, tendo em conta que o teletrabalhador não é... Enfim, aquele que gosta, que pretende, que quer continuar como teletrabalhador, gosta do seu trabalho isolado e, portanto, não pretende normalmente o relacionamento sindical, o apoio sindical e, portanto, dir-se-á que acaba por ter aqui uma quebra no direito coletivo. Enfim, as convenções coletivas acabam por não ter aqui relevo significativo, tendo em conta, de facto, este desinteresse do típico teletrabalhador pela realidade sindical. Falta-nos a terceira via que eu referi, que é a de teletrabalho, que é um verdadeiro trabalho autónomo. Portanto, não equiparado ao contrato de trabalho, não um contrato de trabalho propriamente dito como na segunda situação, mas uma situação típica de trabalho autónomo. Trabalho autónomo, porquanto a realização daquela tarefa é diversificada do ponto de vista da estruturação, são trabalhadores que, por exemplo, realizam tarefas para uma multiplicidade de empresas, não é de uma só empresa, é um teletrabalhador que presta a sua atividade a variadas empresas e, portanto, não passa naquele crivo que ainda há pouco referi da dependência económica do trabalho no domicílio. Trata-se normalmente de situações de teletrabalho em que há uma verdadeira
realização em que o resultado é que é efetivamente o que conta. O exemplo que ainda há pouco referi era um exemplo real de um teletrabalhador que, no fundo, a sua atividade era de ser tradutor, traduzia para várias editoras e traduzia, e no fundo o que se pretendia era mesmo o resultado. Era-lhe pedido a tradução de um romance e ele, traduzido o romance, entregava o resultado. A empresa, o editor, não queria saber como é que ele o fazia, dava-lhe um prazo, tem 2 meses para a tradução, daqui a 60 dias entregue-me essa tradução, não quer saber como é que a faz. Ora, estamos aqui perante a realidade que não é enquadrável numa realidade de trabalho, tipicamente contrato de trabalho, não é também trabalho no domicílio, portanto, o tal equiparado, e, portanto, estamos perante situações em que esta versatilidade que a economia digital nos permite, encontramos uma multiplicidade de situações em que o teletrabalhador desempenha a sua atividade com total independência, com autonomia, não está numa situação jurídica enquadrável no plano laboral. Ora, nestes casos, que surgem com alguma frequência, portanto, já encontramos algumas situações em Portugal em que se tem colocado o problema, nestes casos, diria, não sendo nem contrato de trabalho, os termos do artigo 165 do Código de Trabalho, nem trabalho no domicílio equiparado ao contrato de trabalho, então vamos para o regime comum, um contrato que está sujeito às regras do direito privado, do direito civil, em que não há um mecanismo de proteção relativamente a este trabalhador. E, portanto, trata-se de uma realização jurídica comum, de um contrato sem nenhuma particularidade no que respeita à proteção do trabalhador, em que, estamos perante casos que se tornaram relativamente frequentes, de situações em que os trabalhadores desempenham a sua tarefa por esta via. Tem-se verificado até que, com alguma frequência, uma das situações em que é indicado como fuga para o trabalho autónomo é, concretamente, estas situações em que o trabalho é desempenhado através destas vias, estas formas da economia digital. E que, ao ser o modo de realização da atividade, que estamos perante casos em que, sem ilicitude, não estava a referir nenhuma hipótese ilícita, estamos perante situações em que é permitida a qualificação do contrato como um contrato de direito civil, um contrato que não está enquadrado no âmbito da proteção. E, perante isto, coloca-se então a dificuldade. Se estamos numa situação em que há determinados trabalhadores que, por desempenharem a sua atividade através destes meios informáticos, não sendo trabalhadores propriamente ditos, nem equiparados a trabalhadores, então não há proteção que lhes seja conferida. Bom, há alguns aspectos em que o legislador português, relativamente a estas situações, admite uma certa proteção. Mas aqui, diria, é uma proteção que resulta do regime próprio do direito civil, não propriamente das regras laborais, ainda que, de algum modo, decorrentes das regras laborais. E por isso, diria que decorrentes, ou pelo menos, diria, não diferenciadas. E por isso, certos aspectos que ainda há pouco indiquei, como, por exemplo, a tutela da privacidade, é evidente que a tutela da privacidade, não por aquela equiparação que indiquei, mas pelo regime comum, continuar-se-á a aplicar. A maior dificuldade está na questão das regras de saúde e segurança no trabalho. Mas, quanto a isso, o legislador português estabeleceu uma via de tutela para estes trabalhadores autónomos que não é, evidentemente, a solução, diria, ideal, mas acaba por minimizar o impacto decorrente de estarmos perante um trabalho autónomo, um regime de trabalho autónomo não equiparado ao contrato de trabalho, que é o facto de estes trabalhadores terem necessidade de um seguro. Para a realização desta tarefa é obrigatório terem seguro. E, portanto, o seguro cobre todo o regime de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. E, portanto,
para serem teletrabalhadores, não o poderão ser, ainda que sejam trabalho autónomo, sem terem seguro de acidentes de trabalho que cobre também as doenças profissionais. E, portanto, diria que há aqui um mecanismo indireto de proteção em que, por um lado, não vai colidir com a vida do trabalhador, porque, nesse caso, o empregador já não verificará o que é que se passa na casa dele, mas há alguma tutela decorrente desta obrigatoriedade de ter o seguro. Claro que depois a dificuldade, enfim, que deixo sempre para estas situações, é que muitas vezes há esta previsão legal, mas do que me apercebi, o número de teletrabalhadores em Portugal que têm seguro é capaz de não ser, apesar do seguro ser obrigatório, e de não poderem desempenhar a atividade sem o seguro, depois a realidade prática se calhar não é sempre a mesma e haverá muitos do que me apercebi do ponto de vista do confronto com o número de seguros próprios de acidentes de trabalho para estas situações de trabalho autónomo, que de facto acabarão por, muito possivelmente, não abranger o universo dos teletrabalhadores. Mas enfim, isto depois são as idiosincrasias próprias da não aplicação da lei que muitas vezes ocorre. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção relativamente a estas questões do teletrabalho e, enfim, isto trata-se de uma via que não pressupõe depois o diálogo, que é sempre preferível, mas ainda que eu gostasse de conversar um pouco com quem quisesse tratar destas questões num diálogo sobre os problemas do teletrabalho, nomeadamente depois até para conhecer um pouco a realidade do direito brasileiro, mas com isto despedia-me e agradecendo a vossa atenção.